O tema da campanha é Mateus, capítulo 4, versículo 11, né? Mas eu vou ler em João, capítulo 19, versículo 19 e versículo 20, e depois versículo 29 e 30, para a nossa meditação. Foi esta a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Então eu creio que o Senhor, quando coloca algo, Ele se responsabiliza pelo realizar da palavra dele. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos lá então, capítulo 19, versículo 19, que diz: E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Ele estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheu de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe chegaram na boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Oremos a Deus agora. Grande Deus, eterno Pai, eis a tua palavra nesta noite agora, Senhor Deus, diante da tua igreja, Senhor. E eu peço que nesta noite venha me usar como canal de bênção, Senhor, como instrumento para a tua obra nesta noite, Senhor de Deus. Sei que sou menorzinho neste lugar, Senhor de Deus, mas eu peço a tua misericórdia nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor de Deus, que te venha falar conosco, Senhor, dentro desta mensagem, Senhor, é que nós pedimos a ti, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Poder sentar nesta noite, amém? Esta é uma campanha de libertação. E do que nós temos que libertar muitas vezes, irmãos? Quando Jesus estava ali, jejuando, estava no monte, Satanás fez o que para Jesus? Ele fez ofertas. Ele ofertou para Jesus várias coisas. Ofertou riqueza, ofertou poder. Então hoje, aonde que nós, muitas vezes, a igreja tem pecado? Nas ofertas. Porque há ofertas que são agradáveis momentaneamente, mas que no futuro nos traz um grande tristeza, ou muitos dizem, irmãos, uma grande tristeza, melhor dizendo, tribulação. Porque as coisas que no momento parecem agradáveis aos olhos, mas em seguida, depois de um longo tempo, vai vir a consequência. Se nós vemos ali Esaú e Jacó, Esaú chegou com fome, a barriga dele estava roncando, o buchinho estava vazio, e Esaú decidiu vender a tua primogenitura. Naquele momento, ela valia muito mais do que aquela comida, porque aquela comida era momentânea, a primogenitura era dele para toda a eternidade. Então, dentro do culto de pregação, nós temos que trazer o que está acontecendo muito hoje: pessoas trocando pratos momentâneos e deixamos pratos eternos para a segunda glória. Muitos têm recebido oferta de trabalho, oferta sentimental e outros tipos de oferta. E muitos não têm nem consultado a Deus se é do Senhor ou se não é. Então nós vemos que Jesus aqui no primeiro em Mateus, ele recebe oferta, mas o que ele faz? Ele tem um antídoto. O cristão tem um antídoto para toda oferta de Satanás, e é chamado a palavra de Deus. Jesus Cristo não usou mais nada. Ele não usou nada ungido, não usou lenço, não usou flor, não usou cartinha, nada, nem tapete, nem sal.
Ele só usou a palavra de Deus contra Satanás. Olha que ele estava lutando contra um ser poderoso, mas ele usou só a palavra de Deus. Para nós libertarmos, nós temos que saber dizer não a certas ofertas. Ainda que pareça boa, gostosa, saudável aos nossos olhos, no decorrer de anos, meses, semana, vai trazer o estrago em nossas vidas. Então nós temos que meditar nas ofertas que nós temos recebendo. De repente nós chegamos, olha, ali tem uma porta aberta, é de Deus. Mas qual é a consequência no futuro? Então o Senhor nos ensina, quando vier o prato, coloque ele sobre a luz do Espírito Santo. E a palavra de Deus que não mente, não erra e não engana. Jesus Cristo passou por uma prova. E todo aquele que é cristão vai passar pela prova. Não adianta nós fugirmos para um lado para o outro, porque nós vamos passar por uma prova espiritual, porque o inimigo vai fazer isso. E o que nós temos que fazer? Quando alguém se prepara para uma prova na faculdade, eu tenho a plena convicção que ele vai estudar o livro. Não é dessa maneira? Ele vai estudar ali as provas, ali, o questionário que tem, como é que pode ser feita as respostas, para que ele vá preparado para o exame na faculdade e venha ser bem sucedido. E nós, como é que nós preparamos para a luta que vai vir sobre as nossas vidas? É diante da palavra que nós vamos vencer. Porque se Jesus não usasse a palavra, teria sucumbido. E nós também vamos sucumbir se nós não usarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem várias vertentes, irmãos. Ela é usada uma vez numa situação para cada causa. Quando há perseguição, tem uma palavra específica para isso. Quando é doença, tem uma palavra específica para essa situação. Quando é desânimo, cansaço, quando falta energia, tem uma palavra específica de Deus para os nossos corações. Agora, muitas vezes a palavra de Deus é espinho, é pedra em nossos caminhos. E muitos não querem provar disso. Quando sentamos numa mesa, o primeiro prato que nós queremos é carne. Que seja de peixe, de frango ou bovina. Nós queremos a carne. Mas nós precisamos comer verdura e também legumes. Ainda que não seja muito saboroso ou agradável ao nosso paladar, nós temos que entender que é necessário para nossas vidas. Então não podemos ficar só usando ou lendo salmos, porque salmos é palavra de vitória, de bênção, e esquecendo provérbios. E provérbio nos ensina como o homem deve se conduzir diante de Deus e diante dos homens. Porque nós temos que aprender a ser conduzidos não só diante de Deus, mas também diante dos homens, porque também nós temos que ser provados aqui embaixo. Então há livros que nós esquecemos de ler. Neemias, então ninguém quer saber de Neemias. Jeremias, só é possível ler Jeremias como ler Escolado. Porque se o próprio autor era chamado de chorão, imagina que vai ler Jeremias. Mas nós podemos fugir disso? Não. Porque a Bíblia tem que ser completa. Há as partes amargas, mas as partes doces. Mas uma completa com a outra. Porque nós sabemos que numa alimentação há 5 sabores: doce, salgado, amargo, picante e cítrico. E nós precisamos de todos os 5 sabores. Tem gente que não gosta de coisas amargas. Vai ter problema de fígado no futuro, porque coisa amarga é para fígado. Tem coisas que não gostam de coisas ácidas, mas vai te fazer falta no futuro. Da mesma forma que o amargo, o azedo, tem gente
gente que não gosta de limão, é muito azedo o limão. Tem pessoas que já parecem que andam chupando limão direto, né, irmãos? E cristão não pode se descer, irmãos, cristão tem que ser alegre. Mas o limão vai bem para nossas vidas também. Tem vitamina C. Então nós não podemos deixar a vida de lado uma parte e somente ver a outra. Então nós vemos que aí Jesus Cristo começa uma grande obra. Imagine se nós entrássemos na igreja hoje, qualquer um de nós, para se confrontar com Satanás frente a frente. Jesus Cristo começa seu ministério aos 30 anos. E já começa com uma luta. O que ele faz? Ele vai jejuar e quando termina o jejum, já vem a luta. E é para nós também pensar bem quando jejuamos. Porque tem gente que jejua e logo vem a luta. Aí ele acha, meu Deus, eu vou jejuar mais, porque toda vez que eu jejuo vem luta, mas vem mesmo, mas também vem vitória. Porque nós estamos incomodando alguém quando jejuamos. Então precisamos jejuar. O que incomodou Satanás naquela situação entre ele e Jesus Cristo? Primeira coisa, ele conhecia a palavra. Os dois conheciam a palavra. Mas Jesus usou a palavra certa, na hora certa, no momento certo. E ele estava em jejum. Se é uma coisa que Satanás não pode suportar, é o jejum. Ele não suporta. Ele fica irado, ele se levanta, ele se ele possível engolir cada um de nós. Mas é aí que nós temos que fazer mais jejum para que ele venha ficar mais irritado. Quanto mais ele irritado, melhor para nós. Porque ele vai se irritar somente para cair. Então nós vemos que na obra de Jesus Cristo aqui, ele começa nessa luta diante de Satanás. E Satanás luta com ele durante 3 anos. Não pense que foi só aqui no princípio, não. Porque esses livros são chamados livros sinóticos. Os primeiros livros, Mateus, Lucas e Marcos, são sinóticos. Por quê? São livros quase semelhantes nas suas mensagens. Quase. Algumas diferenciadas, mas são chamados sinóticos. Então são quase iguais. Mas João é totalmente diferente. Tem coisas que só tem no livro de João, não tem nenhum dos outros 3. Só João que tem. Então, quando eu entrei aqui nessa mensagem, o que o Senhor falava para mim? Muitas vezes, o Senhor Jesus, quando ele morre e ele volta, muitos não creem que ele havia voltado. As mulheres foram lá, falaram para o discípulo: olha, ele morreu e voltou porque eu vi. Não, não creio. Está escrito na palavra de Deus que não creio. Então, muitas coisas que ele fez, muitos não creram. E isso é semelhante a hoje, porque muitos não estão crendo em certas situações ao qual nosso Deus pode resolver. Jesus Cristo aparece depois que ele é ressuscitado 18 vezes ele aparece. Primeiramente para Maria Madalena, ao qual ele havia expulsado 7 demônios. Depois para outras irmãs, para os discípulos, e assim em sequência. Para 18 vezes ele aparece na Bíblia ressurreto. Amém? Para que venha a ser confirmado aquilo que ele havia dito para os discípulos: que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. E ainda havia oposição humana. O que eu quero trazer nesta noite é que muitas vezes o que nos faz desanimar é a oposição humana. Alguém chega: não, isso não vai dar certo, isso não pode ser desta maneira, não, assim não vai funcionar. Quando Jesus é ressuscitado, o sacerdote, que entre parentes e os anciões, que eram os cristãos da época, comandante ali da sinagoga, o que eles fizeram? Sacerdote e anciões subornaram os guardas do sepulcro. Olha, se alguém vier perguntar o que aconteceu, vocês falam que os discípulos vieram aqui,
arrancar a pedra e tirar ele de lá, para que eles venham cair em descrédito. Aonde o próprio povo de Deus estava maquinando contra o próprio Deus. Então nós vemos que ali eram os cristãos. E isso muitas vezes hoje, entre parênteses, acontece em igrejas aí, aonde há interesses obscuros. Porque eles não queriam que Jesus Cristo tivesse entidade. Eles queriam continuar da maneira deles. Até porque eles não criam nessa situação. Mas nós vemos aqui, para nós vermos o poder que Cristo tinha, e que ainda tem dentro da Bíblia, aqui está escrito no versículo 20, no final. E próximo da cidade estava escrito em hebraico, em grego e em latim. O que significa isso? Significa que hebraico era o poder religioso da época. Era o poder religioso da época que era os hebraicos. Eram os que mandavam realmente, que liam a palavra de Deus, que meditavam, que representavam a Deus, eram os hebraicos. Então está dizendo aqui que eu sou o rei do poder religioso. Ele está dizendo nesta noite aqui, eu sou o rei do poder religioso. E diz também em grego, né? Os gregos mostraram por quê? Pela educação, pelo sistema educacional da época. Os gregos eram o povo mais culto que tinha na época. Então ele está dizendo, olha, eu também sou o rei do sistema educacional. Não tem ninguém maior do que eu para que possa educar. E também está escrito em latim. Quem era latim? Quem falava latim? Os romanos falavam latim. E era o poder econômico e político daquela época. E ele está dizendo, eu sou o rei dos reis, eu estou acima do poder religioso, eu estou acima do poder educacional, e eu também estou acima do poder político, porque eu sou o rei dos reis e não há ninguém maior do que eu. O próprio homem escreveu para confirmar quem era Jesus Cristo. Versículo 30. Jesus tomou vinagre e disse, está consumado. Meu Deus, coisa ruim é vinagre, né? Se for um alface, não é vá, mas vinagre é uma coisa terrível, irmãos. É uma acidez terrível. Então ele tomou vinagre porque ele estava com sede. Quando você está com sede, você precisa de água. Mas outra coisa, de repente pode ter uma Coca-Cola gelada, Coca-Cola gelada, um suquinho de limão, de laranja, mas o que mata a sede é água. E ele diz, ele entrega teu espírito e diz, está consumado. Consumado, na tradução do dicionário, significa estar vindo, está terminado. Mas as coisas de Deus são totalmente, muitas vezes, contrárias àquilo que nós pensamos ou fazemos. O consumado de Jesus Cristo aqui era que estava começando. Ele consumou a obra dele que ele tinha fazer na terra, mas agora ia começar a obra espiritual. Está consumado. Quando ele fala está consumado, houve uma grande festa, irmãos. Me pergunta onde houve a festa. Aonde houve a festa? Hein? No inferno. Houve uma grande festa no inferno. Ele morreu. Acabou. Não tem mais poder. Ele já era agora. Aquele que vinha salvar o mundo, pereceu. Não tem mais ninguém para nos perturbar. Lá no inferno. E deve ter pedido lá bebida alcoólica, das coisas mais. E Satanás e teus anjos lá fazendo a maior festa. Quando de repente
Satanás vai ter ficado de queixo caído. Como? Como aconteceu uma coisa dessa? Eu te vi na moto, você estava lá, eu vi. E muitas vezes é na tua vida essa situação, irmãos. Você fala, minha vida já não tem mais jeito, já está consumada a situação, já não tem como mudar. Ninguém pode mudar mais a minha vida, porque está consumado tudo. Mas Jesus Cristo fala nesta noite que Ele sempre tem uma manga na carta. Ele tem uma palavra de escada, uma palavra de vitória para a tua vida nesta noite. Quando todo mundo diz que não dá, Ele diz para você, ainda dá, porque eu estou vivo. Glória a Deus. Ele precisava ir no inferno para terminar a obra dele. Ele precisava pegar a chave da morte que estava em poder de Satanás. Ele precisava pregar para os espíritos que estavam ali em prisão. Os espíritos ao qual Noé pregou, porque Noé passou 120 anos pregando para aquele povo do mundo antes do dilúvio. Noé batia um prego, aí chegava um. Ele está fazendo, Noé? Estou fazendo um barco. Para quê, Noé? O dilúvio. Tu está doido, Noé? Esse lugar não chove. Aonde vai ter dilúvio, Noé? Não, mas meu Deus falou que vai ter dilúvio. Então eu estou aqui fazendo a minha arca. Você não quer entrar na arca também, não? Ainda tem lugar. Ah, Noé, deixa para lá, Noé. Eu estou preocupado em festa, em casamento, essas coisas. Mas nada, Noé, deixa para lá. Então Jesus foi lá pregar para os espíritos em prisões, ao qual estava amarrado naquele lugar, e trouxe junto a chave da morte. Hoje a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Satanás não tem mais poder sobre nossas vidas, porque está guardado nas mãos de Cristo Jesus Cristo. Só Ele pode tirar a nossa vida. Só Ele tem esse poder de nos fazer cair na sepultura. Então Ele diz, está consumado a obra redentora, a obra de expiação, ao qual tem o maior plano. O que significa a obra de redenção? É aquele que confessa teus pecados, se arrepende, reconcilia com Deus através do sangue. E a obra de expiação é aquele ao qual é pago um preço, um pagamento através da morte de um inocente. Isto é a expiação de Jesus Cristo. Então ele veio para a redenção, expiação e salvação das nossas almas. Então quando Deus fala para você, está consumado, não pense que acabou. Pense que Ele está começando uma obra na tua vida a partir desse momento. Está consumado. Aquela situação já não tem mais jeito. Não tem. Aquilo lá não vai mudar mais na minha vida. Vai. Porque Jesus Cristo disse que está consumado. E nesta noite Ele vem como cordeiro para libertar a tua vida nesta noite. Quando nós falamos em libertação, muitas pessoas acham que libertação, endemoniado, ou uma ação demoníaca, é só aquele que está numa cama ali, que está que nem louco falando. Não, tem muitas ações demoníacas. Porque Satanás tem uma qualidade que é na Bíblia, ele é astuto. Ele vem pisando devagarzinho, com astúcia, coloca uma dor de cabeça, aí fica. Aí tem gente que fala, toda semana a minha cabeça dói, como se isso fosse normal. Aí começa a doer o estômago. Ah, meu estômago dói também. Acho que eu comi alguma coisa que fez mal. Mas toda semana dói o estômago? Que raio de estômago é esse? Não é assim as coisas nas nossas vidas, irmãos. Tem gente que tem dor nas pernas. Ah, eu não aguento mais.
Irmão, tem pessoas carregando uma corrente nos pés, espiritualmente. Olha assim. Não anda mais. Está rastejando espiritualmente. Porque uma corrente no topete amarrando. Não, eu não preciso de libertação. Tem pessoas que têm dores, cansaço, desânimo, peso. Tem gente que já acorda que fala assim: meu Deus, é 7 horas, devia ser já 8 da noite, porque eu já nem ia trabalhar mais. Tão cansado, tão pesado que eu estou. Porque dentro da libertação de Cristo existe, irmãos, as etapas: opressão, depressão. A opressão é completa, a depressão é em parte, e é aquela parte que só fica ali, ó, encostando. Hoje dá dor no joelho, amanhã dá dor na coluna, amanhã dói o baço, amanhã dói o fígado, depois dói o rim, e vai minando a tua resistência. Porque o teu intuito é minar a nossa resistência. Libertação. Todos nós precisamos de libertação. Todos nós precisamos colocar a nossa vida no altar diante de Deus. Aí quando o pastor pergunta: tem alguém que tem libertação? Ninguém. Vem no problema, vai embora do problema, ainda blasfema contra Deus. Deus não me curou. Você não tem nem coragem de vir aqui na frente e receber oração. E depois ainda fala mal de Deus. Então quando o profeta disser para você: olha, vem aqui na frente receber oração, é porque Deus pode usar o profeta naquela noite. Os profetas não estão aqui de enfeite, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E a principal obra de Deus é a salvação e a libertação de nossas vidas. Então, e olha como o texto é interessante. Presta atenção no texto de Mateus 4:11. Então, o diabo o deixou, e os anjos chegaram e o seguiram. Significa que quando o diabo estiver perto, os anjos não vão chegar. Não é o que está escrito aqui? Por que os anjos não chegaram antes? Porque o diabo estava ali. Então nós temos que pedir para o diabo sair, para que os anjos venham fazer guarda e abençoar